Aleluias. Glória a Deus. Vamos nos juntar, ficar próximos uns dos outros. Glória a Deus. Jesus já disse: quem se ajunta está comigo. Vamos estar todo mundo junto. Vamos chegar. Estamos na casa do Pai. Nós somos irmãos. E em comunhão estamos aqui. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que tudo que aconteça aqui essa noite seja de acordo com a tua vontade. O Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui para nós. Porque é tudo por Ele, para Ele. E para Ele são todas as coisas. Vamos dar o nosso melhor ao Senhor, em obediência e em amor. Encontrar
Quão é real a presença, né, dele, do Espírito Santo. Amém? Tem alguém nos visitando hoje? Primeira vez? Tem visitante? Tem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Nós nos alegramos com a sua presença. Os irmãos, o líder de célula estiver próximo, vai lá, cumprimenta o irmão lá, dá as boas-vindas a ele. Fala que ele é muito bem-vindo no nosso meio, no nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá, de imediato, não tem recado hoje. Momento de dízimo, momento de oferta. A palavra de Deus, lá em Hebreus, fala assim. Vira para o seu vizinho e fala assim. Hebreus fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pode ser sentado, momento de dízimo, a gente fica sentado, né? Normal. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo, das coisas que não vemos. Se o seu vizinho começar a falar com você agora, você fala assim: não posso conversar com você agora. Depois que acabar o culto, nós vamos ali na padaria, você vai pagar um Coca-Cola e um salgado para mim e nós vamos bater papo. Amém? Em nome de Jesus. Se quiser pagar para o pastor, ele pode pagar, tá? Nós vamos lá comer uma pizza junto com todo mundo lá. Com todo mundo lá na padaria. Gente, fé, certeza, convicção, firme fundamento são as definições de fé de acordo com Hebreus. Daquilo que nós esperamos, ou seja, algo que não aconteceu ainda, e daquilo que nós não conseguimos enxergar, não é visível aos nossos olhos. O que eu estou esperando? Estou parado no ponto de ônibus, eu estou esperando o ônibus vir. O ônibus não veio ainda. Eu não estou vendo o ônibus ainda, mas eu olho lá no meu aplicativo e está falando que o ônibus está chegando. Eu vou lá, faltam 5, está faltando 2, está faltando 3 minutos. Eu sei que ele já está chegando. Aqui a palavra está dizendo que é um firme fundamento que eu não vejo, é uma prova daquilo que eu estou esperando ainda acontecer. O que isso vai ter falar para mim sobre dízimo e oferta? Muito. Por quê? A gente recebe o pagamento e a gente olha para o nosso salário e fala: não dá para pagar as contas. Não vai ser possível, então, eu tirar e devolver o dízimo para o Senhor. E aí, nós não estamos agindo por fé. Nós estamos agindo por aquilo que nós estamos vendo. A fé, ela anda na contramão da lógica. A lógica diz: não dá. A fé diz: é possível. A lógica diz: não tem jeito. A fé diz: tem jeito. É por isso que dízimo e oferta é uma expressão de fé. É uma expressão de fé. E fé é o quê? Esse firme fundamento. Algo que não se abala, mesmo que a circunstância seja real, mesmo que a circunstância seja gritante, você não olha para as circunstâncias, você olha para a fé, porque a fé diz sim, a circunstância diz não. A fé é a expressão da nossa confiança em Deus. Por que é a expressão da minha confiança em Deus? Porque quando Deus fala para nós honrarmos com as primícias, quando Ele fala para nós trazermos os dízimos, quando Ele fala para nós semearmos, isso é o que? A palavra dele. E para nós sermos dizimistas, para nós sermos ofertantes, nós precisamos crer na palavra de Deus. Quando eu quebro esse princípio, automaticamente eu estou dizendo no mundo espiritual que o Deus que liberou a palavra, que está dizendo que Ele abre as comportas e supre todas as minhas necessidades, que Ele derrama tantas bênçãos que eu não tenho aonde aguardar, que quando eu semear, eu vou colher. Estou dizendo: olha, Deus falou, mas isso não vai acontecer porque eu não creio. É uma atitude de descrença na palavra de Deus. E consequentemente, se eu descreio na palavra, eu descreio daquele que liberou a palavra. Então nós não podemos quebrar princípios da palavra de Deus. Eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé, mas esse negócio de dízimo e oferta, esse negócio não é de Deus. Esse negócio de dízimo e oferta é o de que sobra, então eu dou na igreja. Isso não é fé.
Isso não agrada o coração de Deus, isso não faz diferença nenhuma para Deus. Pode fazer diferença para nós aqui pagar uma conta de luz, pagar a conta de água, ajudar a pagar o aluguel, mas nós não estamos preocupados com isso. Uma motivação do nosso coração é que quando eu sair do meu local, o diário passar com a salva, eu colocar no meu recurso financeiro, isso seja uma atitude de gratidão, seja uma expressão de louvor ao nosso Deus. Não é simplesmente dar dinheiro. Hoje o valor da minha oferta está igual daquela mulher, algumas moedinhas aqui dentro, mas é o que eu tenho. E o que eu tenho, falou: Senhor, vou colocar no teu altar, porque eu sei que o Senhor é fiel. Não para que o Senhor me acrescente mais bênçãos, não, é uma expressão de gratidão ao Senhor. E é o que eu tenho hoje, eu dou o meu melhor, e eu quero que você faça o mesmo hoje. Se o seu melhor é 5 centavos, em nome de Jesus, coloque os 5 centavos. Se você recebeu o seu pagamento, não separou o dízimo, em nome de Jesus, peça perdão para o Senhor agora. Peça perdão, fala: Senhor, estou quebrando o princípio da tua palavra. Eu não tenho te honrado como Deus Salvador da minha vida, que eu tenho cultuado e falado a respeito dele. Diário passa, você coloca a sua oferta. Se você não trouxe hoje, não trouxe o seu cartão, você do decorrer da semana, faça a transferência, faça o Pix para a conta da igreja, 37, 108, 702, 1000 ao contrário, 01, e me envie o comprovante em nome de Jesus. Não se deixe enganar. Ande por fé. Deus, a circunstância está dizendo que o Senhor não cumpre a tua palavra, mas eu creio no Senhor e por isso eu trago no teu altar. As circunstâncias estão dizendo para mim, Senhor, que não tem jeito, mas porque eu ando por fé e não pelo que vejo, porque eu creio no Senhor, eu trago diante do teu altar. Recebe, Senhor, os dízimos e as ofertas que é devidos ao teu nome. O diácono vai passar e você tem a sua oportunidade de semear em nome de Jesus. Seja o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Rei do Universo, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Ainda, Senhor, que nós pegássemos todos os nossos bens e vendêssemos, se nós não tivéssemos amor, seríamos simplesmente como o sino que ressoa. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, porque o Senhor mesmo derramou do teu amor sobre os nossos corações, mediante o Espírito Santo. E nós consagramos a Ti nesta noite, ó Deus Pai, esses recursos financeiros, a expressão de fidelidade do Teu povo para com o Senhor, a expressão de gratidão do Teu povo, porque o Senhor nos tem sustentado. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos celeiros, esteja aqui na casa do Senhor e de todo o Teu povo que aqui se reúne, trazendo santificação, trazendo cura, trazendo multiplicação em todas as áreas da vida do Teu povo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Jesus. Nós temos também agora a apresentação do Ministério de Dança. Em nome de Jesus, você vai ser muito abençoado.
Deus. Quem estava aqui a semana passada? Glória a Deus, bastante gente, né? Graças a Deus. Gente, Deus ele fala conosco, né? Ele fala. E a gente tem buscado mesmo esses dias ouvir os apontamentos de Deus para as nossas vidas, ouvir o que Ele tem para trazer aos nossos corações. E graças a Deus, a semana passada, assim, Deus ele nos tomou, Ele nos envolveu de uma forma muito extraordinária aqui, né? Quem não veio, perdeu. A gente tem liberado, para nós temos liberado a palavra, né? Vai chegar o dia que você vai chegar aqui, quem não entrar, você não vai nem conseguir. Por causa da presença da glória de Deus, vai ser tão grande. Vocês vão vir para cá, o pastor Wilson vai pregar hoje, o pastor Rodrigo vai pregar hoje, o pastor Natália, o pastor Levi, ou na sexta-feira profética aí, e vocês vão ver que a gente não vai pregar. Porque o Espírito Santo, ele é o regente. Ele é o regente, ele é o maestro. Nós simplesmente fazemos parte dessa orquestra. É ele que dá ali, com a batuta, o ritmo, a cadência que a gente vai seguir, né? E a semana passada foi um desses dias que a presença dele vem, né? Todos os dias ele está aqui. Todos os dias Jesus se faz presente no nosso meio. Mas tem dia que a presença dele é manifesta de uma forma extraordinária. E a semana passada foi esse dia, onde ele nos surpreendeu, né? E naquele mover de adoração em línguas, alguns talvez não compreenderam, mas alguns sabiam que era um outro nível de oração que eu estava orando aqui na semana passada. E vocês viram que foi algo assim surreal. Eu percebi, eu sabia que eu estava numa linguagem com Deus que não era uma linguagem coloquial de línguas. Era uma oração em algum dialeto, de alguma outra nação. Deus, que linguagem é essa? Que linguagem é essa que você está falando? E na minha mente eu falava com Deus, levanta a voz profética, levanta a voz profética, levanta a voz profética. Por quê? A manifestação dos dons, né? Já tem bom tempo que eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo, mas eu creio que Deus está nos preparando para isso primeiro, né? Porque não adianta falar dos dons se a gente não compreende a pessoa que é o Espírito Santo. E Deus está amadurecendo também o meu coração, me levando a conhecer mais, experimentar mais intimidade com o Espírito Santo nesses dias. Eu tenho pedido Ele para continuar regando isso em mim, porque nós temos a tendência de retroceder, né, da nossa busca. E a semana passada Deus então Ele veio e trouxe uma mensagem para a nossa igreja. É um Espírito, enquanto eu estava aqui, Deus, cadê a voz profética? Cadê a voz profética? O Espírito Santo Ele visitou duas pessoas. Só que as vozes proféticas ficaram falando, isso foi na minha cabeça, não sei se é, não sei se não é, mas faz parte do nosso processo de crescimento, faz parte do nosso processo de amadurecimento. O Espírito Santo, quando Ele veio e falou conosco, Ele falou com essas duas pessoas, Ele já sabia que elas não viriam, que elas não iriam erguer a voz naquele dia, mas elas estão também, como todos nós, numa incubadora espiritual, sendo desenvolvidos, sendo fortalecidos, para nós vivermos coisas extraordinárias, para a gente discernir com mais firmeza, com mais convicção, com mais sutileza, os comandos do Espírito no nosso espírito. E a mensagem que Deus trouxe, através daquela oração de línguas, vem cá, você sabe direito o que Ele falou com você? Rapidão aqui só, frasinha curta que Ele falou. Eu fiquei nesse estado de choque, não sabia se eu falava, mas a mensagem era a seguinte: igreja, as trombetas já estão tocando, arrependam-se, eu estou à porta e bato. Então o Senhor já está voltando. Eu fiquei aflita aqui, porque eu tenho muito temor, sabe? E eu sei que estar aqui na frente não é fácil. E assim, é um lugar que eu estou orando muito ao Senhor para Ele me tirar até talvez esse medo que é meu mesmo de vir. E a vontade era de pegar o microfone da do pastor Emerson, coisa que eu jamais faria, e de falar para a igreja, porque a mensagem era: igreja, as trombetas já estão tocando. E eu fiquei perturbada, falei, mas já está tocando, porque já está tocando no céu. Então o Senhor verdadeiramente Ele já está voltando, tem tempo de arrependimento. Então que isso seja na vida de cada um, não brinque, porque a palavra do Senhor, ela não nos deixa enganar. Se Ele já está dando esses sinais para a gente ficar mais alerta ainda. Amém? Amém. Amém.
estão tocando. As trombetas estão tocando. E no meio desse mesmo mover, o Espírito Santo estava visitando também a minha esposa, a pastora Vivi. E ela também ficou nessa. Como assim? Como assim? E o que ele falou para ela não foi a mesma coisa. Israel está chorando. Israel está chorando. Não é isso? Israel está chorando. E isso ficou martelando minha mente a semana inteira. Como Israel está chorando? Como que Israel está chorando? Né? Israel está chorando um choro de clamor. E nós lembramos lá no Egito, quando o povo era cativo, o que Deus fala? Quando o clamor do povo chegou até os ouvidos dele, que ele veio para trazer o quê? Libertação e tirar o povo do Egito. Se cumpriu o tempo. Então veja que Deus está movendo a engrenagem espiritual e as coisas estão acontecendo e algumas vezes a gente está desapercebido, desatento. Então Deus traz esses apontamentos para que a gente tenha um conserto, um posicionamento. As trombetas estão tocando, Israel está chorando, Israel está clamando. E Israel, a gente sabe pela palavra que é a menina dos olhos de Deus. O Israel, o terreno, a nação de Israel, bem como todos nós que somos o Israel, o povo escolhido de Deus por causa de Cristo Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas vamos nos arrepender, queridos, porque nós não sabemos o dia e a hora, mas os sinais estão cada vez mais notórios e mais intensos. Amém? Então isso aí. Vamos ficar de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. É o nosso momento de falar com Deus. Nós não estamos buscando coisas mais, não estamos querendo saber de bens materiais. Nosso coração está se voltando para o Senhor. Nosso coração está se voltando para o Senhor nesses dias. Não é para que Ele exalte o nosso ministério. Eu falo, Deus, não é para o ministério. Eu não quero usar o Espírito Santo como um garoto propaganda. Não quero. Como marketing. O Espírito Santo veio lá, aquela igreja é melhor, aquele pastor lá é melhor, aquele pessoal lá é melhor. Somente a presença dele. Ele pode tirar tudo. Não quero ministério. Não quero nunca mais pregar. Não quero nunca mais ser reconhecido, visto por ninguém. Mas a presença dele, isso para mim, eu não abro. Pode Deus tirar tudo, não quero nada, mas somente a presença do Senhor. E que nesses dias, esse tempo de nós adorarmos, dias de nós consagrarmos as nossas vidas. Eu tenho colocado para a liderança da igreja e algumas pessoas já tomaram conhecimento e já entraram nesse propósito. Toda quarta-feira nós fazemos um propósito de jejum, de oração, não pedindo nada, simplesmente apresentando nossas vidas e louvando e exaltando e agradecendo o nome do Senhor, tá? Nada de pedir, é o seu momento com Deus. Talvez você vai ter um pouco de dificuldade, porque a gente está tão acostumado, Senhor me dá, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, e a gente não tira esse tempo de adoração, de falar quem Ele é e o que Ele pode fazer, o que Ele faz, amém? Pai, nós te louvamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu reino, que é um reino eterno. Nós te louvamos pelo Teu governo que foi estabelecido sobre as nossas vidas. E hoje nós estamos debaixo do governo, das diretrizes, das leis do Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Te agradecer porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor nos resgatou do tremedal de lama, o Senhor nos lavou, o Senhor nos ungiu, derramou sobre nós o Espírito Santo do Senhor, e o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação, que é tornar Cristo Jesus conhecido entre os povos da terra. Nós louvamos, nós bendizemos, nós exaltamos o Teu santo nome, porque para que isso fosse verdade, para que isso se tornasse uma realidade, ó Deus Pai, um alto preço teve que ser pago, o cordeiro teve que ser imolado, o corpo dele teve que ser flagelado, o sangue dele teve que ser derramado, para que os nossos pecados fossem perdoados. Te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor não desistiu naquela noite ali
da crucificação, quando o Senhor estava ali no Monte das Oliveiras, em agonia, derramando a sua alma ali na presença do Pai, pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível for. Obrigado, Jesus, porque o Senhor perseverou e o Senhor chegou no final e disse: Pai, que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor suportou a cruz no meu lugar. Obrigado, Jesus, porque por mim o Senhor intercedeu naquela cruz, pedindo ao Pai para me perdoar, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Oh Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor, após o Senhor ressuscitar, o Senhor subiu aos céus, e o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor havia prometido em vida, antes da crucificação, quando o Senhor prometeu que não nos deixaria sós, mas que o Senhor enviaria outro, o Consolador, outro da mesma natureza do Senhor, para estar conosco, para nos ensinar, para nos fazer lembrar, para nos conduzir em toda a verdade. O Senhor nos enviou o teu Espírito Santo, e o Espírito Santo do Senhor hoje, ele habita em nós. É ele que nos molda, é ele que nos lapida, é ele que nos aponta para ti, Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Nós te louvamos, Senhor, nosso Deus e Pai. Nós te bendizemos, ó Senhor Jesus. Nós exaltamos a tua presença, ó Espírito Santo. Que o Senhor fique à vontade no nosso meio, para glorificar Jesus, o Cordeiro de Deus. Que o Senhor fique à vontade, Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Que diante do nome do Teu Filho Jesus Cristo, todo joelho se dobre e toda língua venha confessar que Ele é o Senhor, para a Tua glória. Nós louvamos a Ti, exaltamos o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Abra a palavra de Deus, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, quando você encontrar, aleluia, glória a Deus. Aleluia, é um chamado para nós louvarmos. Louve o Senhor, louve todo ser que respire, louve o Senhor. Vós, os seus santos, louve o Senhor. Vocês que assistem no seu santuário, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, é o que nós iremos ler. E diz assim então a palavra de Deus: daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Pai, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Gente, diz que tem Copa do Mundo esse ano. Eu estou tão desconectado desses negócios, eu fiquei sabendo que vai ter Copa do Mundo, né? Parece que vai começar já o mês que vem, parece, novembro, alguma coisa assim. Estou nem sabendo, né? Então literalmente estou vivendo como um cidadão que não é dessa terra mais. Graças a Deus por isso, né? Essas coisas não atraem, não cativam mais meu coração. Eu peço a Deus para tirar mesmo do meu coração tudo que é distração. As distrações, ainda que elas não sejam literalmente um pecado, mas elas podem nos levar a um distanciamento de Deus, e nos levando a um distanciamento de Deus, a gente pode viver uma vida de pecado como se fosse certo, por estarmos tão distantes, por causa das distrações. A gente vai esfriando, vai se afastando de Deus, e nós não temos mais aquela percepção, né? Mas imagine então que você hoje fosse o técnico do time de futebol, da seleção brasileira. Se você conhece o jogador aí, não sei nem quem é técnico, nem quem é jogador, nenhum deles, não sei o nome. Então, se você fosse o técnico, quais seriam os jogadores que você escalaria para fazer parte da sua seleção brasileira de futebol? Ou se você então gostasse mais de filmes de ação, filmes de Hollywood, às vezes você não gosta de futebol, principalmente as mulheres,
Se você fosse fazer um filme de ação, quais seriam os heróis de Hollywood, lá das telas de cinema, que você escolheria para fazer parte do seu filme de ação? Você consegue imaginar alguns deles? Nenhum. Super-Homem, Mulher Maravilha, Incrível Hulk, Batman, são vários, não são? Então, se a gente vai fazer uma escalação de um time de futebol, qualquer técnico, ele escolhe os melhores. Os melhores. Se vai ter um campeonato aí de luta, não vai o mais fraco, vai os mais fortes. É assim que se faz escolhe aí as pessoas para participarem aí dos campeonatos, né? E nas telas de cinema nós vemos ali os nossos heróis, né? Eu mesmo, quando era criança, pequenininha, como dizia dessa Capitinga lá, Capitinga, né? Lá em Leandro do Prado, amava o He-Man. Amava, gente. Saía da escola correndo para poder assistir He-Man. Eu tenho uma força, He-Man. E via o Gato Guerreiro, né? Lembra do Gato Guerreiro? O Gato Guerreiro, lembra não, pastor Rodrigo? A She-Ra, né? Então todo mundo aí tem, se a gente recapitular, voltar a memória no tempo, tem os heróis. Mais recentemente tem os Vingadores, né? O Thor, tem lá aquele que veste a armadura lá, o Homem de Ferro, né? Tem o Homem de Ferro, tem aquele cara que joga as flechas, então tem vários heróis nas telas de cinema, né? Pessoas que muitas vezes a gente se espelha, veste a camisa dele e fala, nossa, olha do Batman, olha da Mulher Maravilha, do Super-Homem, tinha uma camisa do Super-Homem, né? Mas depois de uma certa direção de Deus aí, nós passamos a tesoura nela e jogamos fora. Minha esposa tirou da Mulher Maravilha, ela meteu fogo nas duas também, né? Então fizemos isso, né? Mas bom, então aí tá os heróis que a gente escolheria para fazer parte, né, do nosso time. Então, aí eu quero fazer esse paralelo com Jesus, né? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou uma noite orando a Deus. Jesus passa uma noite inteira orando ao Pai. Olha aqui, primeiramente, aqui o exemplo que Jesus nos deixa. Ele estava ali prestes a tomar uma decisão muito importante que literalmente iria impactar o seu ministério. Jesus não entra para o quarto e passa ali 3, 4, 5 minutos orando. Jesus passa a noite, né? E segundo o costume mesmo lá do povo de Israel, a noite inteira compreende-se um período de 12 horas. Seria de 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, né? Logo o sol estava se pondo até o sol começar a nascer. Então veja que Jesus, ele desprende 12 horas de oração na presença do Pai, para ele escolher os seus discípulos. E lembra, Jesus foi homem, assim como eu e assim como você. Jesus não tinha nada de diferente de qualquer um de nós na sua natureza humana. A Bíblia fala que ele, mesmo sendo Deus, ele não julga ser igual a Deus, mas ele se esvazia de si mesmo, de todas as suas prerrogativas divinas, e ele assume a sua forma humana e se torna servo, um homem como eu e você, a ponto de Jesus ser gerado e nascer de uma mulher, e a ponto de ele ser tentado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à semelhança humana. Então veja que Jesus era um homem mortal, como eu e como você. Quando aquelas pessoas queriam pegar Jesus e apedrejar, jogar ele de cima do pináculo do templo, lá do monte lá, Jesus tinha que sair de fininho e correr, porque se eles fizessem aquilo, ele não completaria a obra que Deus tinha para a vida dele. Tinha um tempo determinado para isso, né? Então, Jesus ele vai e passa esse tempo buscando a direção de Deus para que ele possa fazer exatamente o que Deus queria que ele fizesse e não segundo a perspectiva humana que ele tinha, assim como eu e você. Então Jesus ele passa esse tempo ali e ao amanhecer ele chama os discípulos.
passa a noite orando, desce do monte e ele então vai chamar os discípulos, o qual ele vai denominá-los de apóstolos, né? Então, essas 12 horas de oração, olha só, parece que até é assim, coincidência, né? 12 homens, 12 horas. Jesus passa praticamente cada uma hora da noite para ele ter um direcionamento do Pai para ele escolher um. Imagina Jesus, Pai, quem vai ser o primeiro? E ele ficava ali, naquele embate, olha, vai ser aquele. E Jesus, como eu e você, muitas vezes Deus traz os direcionamentos para nós, e a primeiro momento que nós temos, a primeira oportunidade, a gente quer falar, Deus, mas parece que não é assim. Será que é isso mesmo? Será que não tem uma outra forma? Então essas 12 horas foi o tempo que Jesus, ele se lança por completo na vontade de Deus para escolher essas 12 pessoas, esses 12 apóstolos. E isso intriga realmente o meu coração. Jesus, após ele descer, então, passar 12 horas, gente. Alguém já passou 5 horas direto orando? Eu não. 12 horas. 6 da manhã às 6 da tarde, 6 da tarde às 6 da manhã. Que o Senhor nos leve a esse nível. Que o Senhor nos leve a não apenas chegar aqui 7 horas da noite, começar a orar 7h10, 7h15, 9 das 7h40, eu já falei tudo que tinha de falar, e já repeti tudo que eu já tinha falado, e repeti de novo, e repeti de novo. Não, que o Senhor nos leve a um nível de oração mesmo, de comunhão com Ele, nessa profundidade de Jesus, para a gente passar tempo. Olha, isso é possível. Isso é possível. Nós vamos ver coisas extraordinárias. Nós vamos ver coisas extraordinárias. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o poder de Deus. Nós vamos ver pessoas sendo curadas neste lugar. Nós vamos ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudo falando, paralítico andando, aqueles que estão desenganados pelos médicos sendo curados aqui neste lugar, por causa do pastor, por causa da pastora, por causa dos líderes. Não, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. A unção, a presença de Jesus, tão real, que se passar um endemoniado do outro lado da rua, a unção de Jesus vai trazer ele preso até aqui para ele ser liberto, para ele testemunhar das grandezas de Jesus, como eu e você hoje podemos testemunhar, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja temido, para que ele seja exaltado, para que as nações da terra vejam que o nosso Deus não é um Deus imaginário, que o nosso Deus não foi modelado por a mão do homem, muito pelo contrário, o nosso Deus é que modelou o homem. O nosso Deus é real. Então Jesus passa essas 12 horas, escolhe esses 12 homens. Imagina então Jesus descendo daquele monte após aquelas 12 horas. Para onde que Jesus foi, gente? Jesus, ele vai para a praia. Olha só. Jesus, ele vai para a praia. Se fosse eu teria buscado lá no templo. Lá tem um sacerdote, lá tem um levita. Eu teria ido, era na onde? Eu teria ido, era no sinédrio, por causa dos doutores da lei, por causa dos fariseus. Eu teria ido, era buscar uma faculdade. Jesus vai na praia, é de manhã. Quem vai na praia às 6 horas de manhã? Quem está na praia, há quase 2000 anos atrás, eram homens, pescadores, as mãos calejadas, o rosto, o corpo queimado do sol, fedendo peixe, com o corpo ali cheio do sal da areia, do sal da água. Eram homens que estavam ali desesperados porque passaram a noite e não pegaram nada. E Jesus vai para esse lugar depois de 12 horas de oração. Não parece algo que nos intriga? Por que Jesus, sendo influente, por que Jesus não vai lá então e busca esses homens lá no templo? Por que Jesus não busca lá entre os mestres da lei nas sinagogas? Ele vai exatamente para a praia, às margens do mar da Galileia, e ali ele começa então a escolha desses 12 homens. E quem são esses 12 homens? Quais são as características
desses homens que Jesus ele escolheu. Alguns deles a gente conhece muito bem, né? Falamos aqui, acho que semana passada, sobre Pedro, né? Um cara impetuoso, ele agia, depois ele pensava, e aí viu que dava tudo errado, ele não media as consequências. Falamos também sobre os dois irmãos, né? Filho de Zebedeu, Tiago e João, que parece que o João, né, depois de um certo tempo, foi sendo modelado pelo verdadeiro amor de Cristo, né? Porque quando Jesus estava indo para Samaria, e eles vão até Samaria, numa aldeia lá de Samaria, o povo de Samaria não recebe eles, eram samaritanos. Ele vira para Jesus: Jesus, vão pedir que desça fogo do céu e consome esse povo todo. Jesus vira e fala: pera, não é assim, vocês não sabem de que espírito sois, vocês não sabem a quem vocês pertencem. Homens violentos queriam mandar consumir, igual Sodoma e Gomorra, matar todo mundo. E o que dizer então também de Tomé, um incrédulo? Um homem que mesmo depois de Jesus ressuscitar ainda carregava traços de incredulidade. Eu só acredito se eu colocar minha mão, se eu tocar na mão, se eu tocar do lado dele e ver ali as marcas. E o que dizer também de Judas, o Iscariotes? Olha os homens que Jesus, depois de 12 horas de oração, orando ao Pai, ele vai para a praia, em vez de ir para o cinema, para a sinagoga ou para o templo. Olha, vamos dizer uma palavra assim, a estirpe, o nível desses homens que Jesus escolhe. Se fosse você escolheria esses homens para fazer parte do seu ministério? Eu, olhando para mim naturalmente, não escolheria. Eu falei: esse pessoal só vai me dar dor de cabeça. Esse pessoal só vai me colocar em enrascada. Jamais eu escolheria essas pessoas para fazer parte do ministério. Mas graças a Deus, porque o Senhor ele nos ensina a dependermos, a orarmos, a buscarmos o direcionamento dele. Então Judas é um ladrão, um endemoniado. Dá até então para a gente imaginar Jesus escolhendo errado. Não é? O que essas pessoas têm para acrescentar no meu ministério? Eu vou escolher um ladrão. As pessoas vão trazer os donativos, as mulheres lá, a mulher de Cusa, Maria Madalena e outras vão trazer, e Judas vai passar a mão. Para que eu vou escolher um homem desse? Mas dentro do plano, do propósito eterno de Deus, ele fazia parte. Nenhum desses homens eram super-heróis. Nenhum desses homens eram super-homens. Nenhum desses homens eram super intelectuais. Nenhum desses homens eram super cultos. Muito pelo contrário, lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, ele fala que esses homens eram homens incultos. Não eram homens que tinham ensino numa faculdade, ensino em uma escola, mas eram homens incultos, ou seja, mal sabiam escrever ou falar, né? Então não eram ali esses super-homens, esses super-heróis, né? Eu me lembro também de outra pessoa, que se eu fosse escolher para o meu time, eu lembro até hoje, era um cara muito forte, Arnold Schwarzenegger. Até o nome já está com uma imposição, né? Schwarzenegger, né? Silvestre está longe, né? Longe, né? Nós estamos longe, né? Porque eram figuras, o Rambo, você imagina, quem assistia Rambo aqui, né? Eram pessoas que a gente olhava e assistia aqueles filmes, ia para o mato, cortava madeira, fazia arco, fazia flecha e ia se espelhar nesses homens. Então essas pessoas a gente escolheria, mas Jesus não. Jesus não foi em uma faculdade. Então por que Jesus orou tanto para escolher pessoas comuns, como nós vimos, pessoas tão cheias de defeito, de imperfeições? O que será que Jesus orou durante aquela noite toda? O que será que Jesus orou? Eu acho que deveria ser a mesma oração quando a gente tem que fazer, para a gente tomar alguma decisão, para a gente fazer escolhas. Imagine Jesus orando e pedindo ao Pai: Pai, não me deixe escolher conforme o mundo escolher. Não me deixe escolher. Porque se eu escolher conforme o mundo escolheria, eu vou escolher um dos Quartetos Fantásticos, aquele que fala tocha e já acende.
Esse aí, eu acho que ele nem precisa do Espírito Santo, porque ele já é uma tocha de fogo. Pai, não me deixe escolher conforme o mundo escolhe, porque senão eu escolheria o incrível Hulk, porque na hora que vier o exército romano, ele vai dar uma abraçada só e vai jogar todo mundo para lá. Pai, não me deixe escolher como o mundo escolhe, porque senão eu escolheria o super-homem, porque na hora que vier o inimigo, ele me cata nos braços e ele sobe comigo para a altura. Eu nem preciso do Senhor para subir os céus quando chegar a minha hora. Pai, não me deixe escolher conforme o mundo escolheria. Se isso fosse diferente, Jesus teria descido do monte e teria ido direto para o templo. Mas não, ele desce do monte sabendo onde ele verdadeiramente encontraria essas pessoas, com todos os erros, defeitos e fraquezas. Jesus não estava à procura de super-homem ou mulher maravilha, nenhuma Capitã Marvel. Ele estava à procura de pessoas dispostas a seguir. Jesus, ele procura pessoas imperfeitas, fracas, com transtornos, com deficiências de caráter, mas pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo para poder segui-lo e nada mais. Abre em 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Para a gente entender que verdadeiramente Jesus não procura super-homem e nem mulher maravilha. Ele procura pessoas imperfeitas. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28 diz: mas Deus, quem? Deus, né? Deus escolheu, foi Deus. O que para o mundo é loucura. Gente, esse bando de pescador violento faz, depois pensa nas consequências, incrédulo, ladrão. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezível, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Olha as pessoas que Deus escolhe. Não é como o mundo escolhe. O mundo escolhe os mais fortes, os melhores, os mais capazes, os mais inteligentes, os mais cultos, os que têm mais habilidades. Deus não. Ele escolhe o fraco, o insignificante, aquele que ninguém dá nada por ele. Para quê? Para reduzir a nada aquele que é. Essas são as pessoas que Deus escolhe. Então, definitivamente, Jesus não nos escolheu por causa das nossas habilidades. Ele não nos escolheu por causa das nossas qualificações, mas exclusivamente por causa do que Ele pode fazer em nós e através de nós. Jesus, Ele não te escolheu por causa das suas habilidades, muito pelo contrário, mas Ele te escolheu por causa do que Ele pode fazer em você, por causa do que Ele pode fazer através da sua vida. Quem Jesus escolhe são os fracos, são os rejeitados, são os insignificantes, são os pequenos, são aqueles que o mundo rejeita e não dá nada por eles. Podemos não ser a escolha das pessoas, mas Jesus está dizendo: eu escolho você. Eu escolho você. Eu escolho você. Jesus, Ele está falando com você nessa noite. Sou eu que te escolho. E nós vimos a semana passada como que quando aconteceu essa escolha. Desde antes da fundação do mundo, Jesus nos escolheu Ele.
Jesus nos escolhe não para vivermos uma vida frustrada. Jesus nos escolhe não para vivermos uma vida de fracasso. Jesus não nos escolhe para vivermos uma vida de derrota. Não nos escolhe para isso. Não nos escolhe para uma vida de esterilidade. Mas Ele nos escolhe para que nós possamos frutificar. Abra a palavra de Deus. João capítulo 15, verso 16. Jesus, Ele nos escolhe para que nós possamos frutificar. Frutificar fala de quê? De multiplicação. Frutificar fala de crescimento. Frutificar fala de expansão. Fala de desenvolvimento. Frutificar. João capítulo 15, verso 16. Olha o que Jesus fala. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para que vocês possam ir e darem fruto. Para que vocês deem fruto. Fruto que permaneça, não é algo perecível. Nós mencionamos na semana passada. Para quê? A fim de quê? A fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Jesus está falando, eu escolhi vocês para que vocês possam ir e frutificar, para que vocês cresçam, para que vocês multipliquem, para que vocês se expandam, para que vocês desenvolvam. Jesus escolheu você para que você dê fruto, não um fruto qualquer, mas um fruto que permaneça. Nós falamos isso em relação a obras que serão feitas através da minha e da sua vida e que vão marcar as gerações e vão marcar esse tempo e vão perpetuar até mesmo na eternidade, porque as nossas obras vão nos seguir. Você já ouviu alguém dizendo assim, você é um zero esquerda? Falando de você mesmo. Alguém falou para você, você é um zero esquerda? Ou você ouviu alguém falando com alguém, você é um zero esquerda? Já ouvi. Já ouvi falando a meu respeito. Já ouvi falando a respeito das outras pessoas. Isso quer dizer que você, como um zero à esquerda, você não tem valor nenhum. E pior do que isso, quanto mais zeros à esquerda a gente coloca, menor é o valor daquilo que está à nossa direita. Não é isso? Quanto mais à esquerda a gente coloca um zero, menor é o valor de algo. Não apenas você não acrescenta nada, você não é nada, você não acrescenta nada na vida de alguém, muito pelo contrário. As pessoas que estão à sua volta, você consegue até mesmo diminuir essas pessoas. Olha só. E são pessoas assim, pessoas que são zero, que Jesus escolhe e faz com que essas pessoas, que a sociedade diz que nunca daria em nada, se transformem em uma pessoa que vai frutificar e expandir nessa terra. São essas pessoas. Isso Jesus faz nas nossas vidas. Quando Ele nos alcança, é diferente. Mas sabe o que acontece quando Ele vem? Quando Ele vem até você, como Ele está vindo essa noite, e Ele chama você para seguir. Jesus, Ele nos tira da esquerda e Jesus nos coloca à direita. A esquerda, a sociedade nos colocou, você não vale nada, você não presta para nada. Para a sociedade não vale nada, não presta para nada. Jesus vem, nos convida para nos colocarmos à sua direita. Mas primeiro nós precisamos compreender essa posição de Jesus. Nós vemos várias e várias referências na Bíblia falando a respeito de Jesus como Ele é o primogênito. Jesus é o... Quem é primogênito? O primeiro. Salmo 89, verso 27. Também o nomearei o meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Jesus é o primeiro. Colossenses capítulo 1, a palavra vai referir-se a Jesus como o primogênito da criação. Vai referir-se a Jesus que Ele é antes de todas as coisas. Vai dizer que Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos.
Então veja que a Bíblia coloca Jesus em primeiro. Jesus, número um. E o que acontece se agora é extraordinário? Qual que era o nosso valor que as pessoas davam por nós? Nada. Nem um centavo. É zero. Um zero à esquerda. Jesus é o número 1. E ele pega o zero e coloca a sua. E aquele zero que estava à esquerda, que não valia nada, à direita de Jesus se torna quanto? Pode falar, gente. Quanto? Número 1, número 0. Que número é esse? 10, gente. 10. Você não valia nada. À direita de Jesus você vale 10. Não começa a ter valor? Jesus vem e chama outro e coloca mais um à sua direita. Era mais um 0, não valia nada. Agora é quanto? E Jesus coloca mais um à sua direita. Agora é quanto? Jesus coloca mais um. Jesus coloca mais um. Jesus coloca mais um. O que para a sociedade não vale nada, nas mãos de Jesus tem um valor infinito. Você não vale nada. Vale não? Vem para a minha direita que você vai ver o valor que você vai ter. E é interessante, queridos, que quando a gente está do lado de Jesus, aí não vai ver o 0, vê o 10, ou vê o 100, ou vê o 1000, ou 10.000, ou 100.000 e assim sucessivamente. Quando a gente está à direita de Jesus, nós temos valor. E esse valor é tão importante porque é o valor nosso como igreja, como irmãos, como meio. Quantos zeros nós tínhamos aqui antes de Jesus? Hoje deve ter aqui, sei lá, umas 60. Eu não sei nem fazer a conta disso aqui, gente. 60 zeros à direita de Jesus. É muito. É muito. E é por isso que a Bíblia fala para nós que nós devemos considerar um ao outro, um superior a nós, o outro superior a nós. Porque se eu fui colocado à direita, eu valo os 10. Se vem a minha esposa colocada à minha direita, agora nós somos 100. Se acrescenta o pastor Rodrigo e a pastora Tati aqui agora, nós somos 1.000, nós já vamos para 10.000. Imagina acrescentando tudo. Só que não vem um só individual. Isso aqui é o 10, isso aqui é o 100, isso aqui é... Não. Ele só vê um número. É a unidade nossa em Cristo Jesus. É o que importa. É eu olhar para o 0 que está ao meu lado aqui e falar: olha, você está fazendo parte do lado de Jesus, assim como eu fui o primeiro, você foi o segundo, mas agora nós somos 100. Um somando, um 0 do lado ao outro, ao lado de Jesus, traz uma multiplicação extraordinária, um valor imensurável para nós como corpo de Cristo. Então é isso que Jesus faz, é extraordinário. Eu deixo de ser um 0 à esquerda e me coloco à direita de Jesus e eu passo a ter valor. Mas agora, nós somos 60 zeros à direita de Jesus. Temos um valor incalculável. Mas se nós formos lá no começo e tirarmos Jesus, o que vai sobrar é só um monte de zero novamente. É Jesus que dá valor à nossa vida. É Jesus que dá valor. Sem Jesus, 0 à esquerda. Com Jesus, nós à direita temos valor. Tira Jesus, nós voltamos a ser um monte de zeros sem valor algum. Então por isso que Jesus está nos convidando a nos colocarmos à direita dele nessa noite. Jesus está te chamando para que a sua vida tenha valor, para que a sua vida tenha sentido. Venha até Jesus nessa noite. Venha até Jesus nessa noite. Não fique no seu lugar parado. Venha até Jesus nessa noite e entregue a sua vida para Jesus, porque Ele está te chamando nessa noite, assim como Ele me chamou há anos atrás. Desprezível, não tem valor, sem caráter, deformado, por dentro e por fora. Mas quando eu me coloquei à direita de Jesus, aí as coisas começaram a mudar. E Jesus está te chamando também nessa noite. Estar à direita de Jesus é uma realidade no tempo presente e no tempo futuro. Presta atenção. Esse estar à direita de Jesus é uma realidade no tempo presente e no
um tempo futuro, é algo até mesmo que envolve o estudo escatológico de estar à direita de Jesus. Primeiro que Jesus veio como homem. Jesus é perfeito, incorruptível, ressuscita, ele sobe aos céus e ele se assenta onde? À direita. Mateus capítulo 25, verso 31 e 34. Mateus capítulo 25, verso 31 ao 34. Olha o que está escrito. Por que é uma realidade escatológica presente e eterna? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha o que Jesus vai fazer, vai separar. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês antes da criação do mundo. Separação. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Direita entra no reino que foi preparado desde quando ele nos escolheu, né? O reino já havia sido preparado quando ele nos escolheu, antes da fundação do mundo. E os bodes por outro lado. Então a nossa posição hoje determina também a nossa posição na eternidade. Porque se eu partir dessa terra à esquerda de Jesus, não pense eu que chegar na eternidade Jesus vai me tirar da esquerda e colocar do lado direito. Não vai. Porque Ele está nos convidando hoje para irmos até Ele. Jesus está te convidando hoje para que você entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Assim como aqueles homens entregaram há quase 2000 anos atrás, lá naquela beirada do lago de Genezaré, mar da Galileia. Homens imperfeitos, homens turbulentos, violentos, pecadores, assim como eu e assim como você. Pessoas desprezíveis para o mundo, que não têm valor para o mundo, mas Jesus nos convida para irmos à sua direita, para que Ele dê valor à nossa vida. E o valor que Jesus Ele imputa a nós é um valor que não se pode quantificar. Porque para que nós saíssemos da esquerda, da sarjeta onde nós nos encontrávamos, e pudéssemos ser colocados à sua direita, o sangue dele teve que ser derramado na cruz, para pagar o preço, para me resgatar daquele local aonde eu me encontrava. Porque vocês foram comprados com alto preço. Não foi com ouro e não foi com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Jesus pagou o preço pela sua vida, o sangue dele derramado. E além de pagar o preço, ele vem até você te chamando para entregar a sua vida a ele. Venha até Jesus nessa noite. A nossa posição em Cristo será a mesma na eternidade, para a gente concluir. Cada um de nós tem um destino, e não há absolutamente nenhuma desculpa para não cumprirmos o destino que Deus tem para nós. Não há desculpa. Não podemos usar a nossa fraqueza como desculpa para não seguir Jesus, porque Deus diz que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós não podemos usar o nosso passado como desculpa, porque Deus diz para nós que quem está em Cristo é uma nova criatura.
eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Não podemos usar o nosso passado como desculpa. Não podemos dizer que não temos conhecimento suficiente para seguirmos o Senhor. Não temos conhecimento para te seguir, Jesus, para te servir. Nós não sabemos o que vamos dizer, o que vamos falar. Jesus, ele vira e fala: quando vocês forem colocados perante os reis, perante autoridades, vocês não precisam preocupar com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai ensinar vocês o que vocês devem falar. Nós não precisamos mais ter medo, temer, não, porque nós já fomos aceitos por Deus. E Ele não apenas nos aceitou, como também Ele prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, ou consumação dos séculos. Se coloque de pé. Não precisamos ter desculpas. Sou fraco. Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa e manifesta através da sua fraqueza. Deus, não sei o que falar, não preocupe, o Espírito Santo, Ele vai dar a você o que você deve falar. Deus, eu tenho medo, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão fazer. Não vai ter medo, porque eu vou estar com você. Jesus está aqui hoje te chamando, te escolhendo você. Tome a decisão agora de aceitar o convite de Jesus. Jesus, Ele está aqui te escolhendo. Não são vocês que me escolhem, sou eu que escolho vocês, imperfeitos, frágeis, pequenos, feridos. Eu escolho vocês. O mundo os rejeita, mas eu os escolho. Tome a decisão de vir até Jesus nessa noite. Você vai ter um tempo enquanto o louvor toca, para você falar com Jesus, para você falar com Jesus a respeito da sua vida, e para você tomar a decisão mais importante de todos os tempos. O louvor vai tocar. Nós
nós queremos conhecer o Senhor Jesus e sermos encontrados em Ti. E é por isso que nessa noite, aqui neste lugar, o nosso coração se volta para Ti, porque quando nós entendemos nessa noite que a nossa posição no tempo presente vai determinar também a nossa posição no tempo futuro, na eternidade, quando o Senhor fizer a separação. Ó Senhor Jesus, por isso nessa noite o nosso coração se enche de temor, o nosso coração se enche de reverência ao Senhor. Em nós entendemos que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores, que nós não temos valor nenhum, mas que o Senhor pagou um alto preço por nós, para nos tirar ali daquele local da esquerda, onde não tínhamos valor nenhum, para nos colocarmos à sua direita, para nos colocar à sua direita, aonde nós iremos ter um valor imensurável, um valor infinito, porque o Senhor é o primeiro, o Senhor é o primogênito, o Senhor é antes de tudo, e é o Senhor que dá valor às nossas vidas. E nós nessa noite queremos render o nosso coração em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o Sol da Justiça, o Senhor é a resplandecente estrela da manhã, o Senhor é o Lírio dos Vales, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, o Senhor é o sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor é o nosso Deus e outro Deus não há além de Ti, e nós nos colocamos perante o Teu trono de glória nessa noite, e nós nos rendemos a Ti, Jesus, a Ti nós entregamos as nossas vidas. O Senhor é o Criador de todas as coisas, porque antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado o reino celestial para nós que fomos escolhidos segundo a Tua própria vontade. Os céus existem, foi porque o Senhor o criou. A terra existe, foi porque o Senhor a fez. O universo, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, elas existem porque a tua mão a fez, segundo a ordem, o comando do Senhor, tudo veio a existir. Nós existimos porque fomos feitos pelo Senhor. Oh Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós adoramos o teu santo nome, nós damos a Ti toda a honra e toda a glória. O nosso louvor é para Ti, a nossa oração é para Ti, a nossa adoração sua Tua presença. Nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, nós bendizemos o Teu santo nome e declaramos: não há outro além de Ti, não há outro além de Ti. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós Te amamos, nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos por aquele grande e glorioso dia que o Senhor vai vir nos buscar. E como temos ouvido no decorrer dessa semana, esse dia tem se aproximado, esse grande e glorioso dia está chegando, e o Senhor está nos chamando para um local de mais intimidade, para um local de mais comunhão, para um local de esvaziamento, para um local de santificação, porque nós temos que ser santos como o Senhor é santo, e nós temos que ser encontrados em Ti, naquele grande, glorioso e também terrível dia do Senhor, onde os homens vão entrar dentro das cavernas e vão pedir que as pedras caiam sobre eles, para poder se esconder da ira do Cordeiro que há de vir para julgar as nações. É um grande e terrível dia de escuridão, dia de trevas. Ah, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, ora vem, amado, amado das nossas almas, desejados do nosso coração. Vem buscar a Tua noiva, vem buscar a Tua noiva, vem buscar aqueles que amam a Tua vida, vem buscar aqueles que anseiam por passar a eternidade nos átrios do Senhor, do reino celestial. Ora baixeira lá, sora barrais, Rusna baixeira lá, sora barabacei, Riachou bacana, baixou, barabacei.
Jesus nessa noite, você. Venha até Jesus. Jesus está te chamando nessa noite. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, ou você que um dia entregou sua vida para Jesus, mas com o decorrer do tempo você foi se afastando, você foi se distanciando. Jesus está chamando você de volta. Jesus chama você de volta nessa noite. A igreja começa a orar, a igreja começa a orar, a igreja começa a orar, a clamar, a interceder para que os cativos sejam libertos, porque a unção foi derramada sobre nós para libertar os cativos, para pregoarmos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a colocar sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinto, vestes de louvor em vez de espírito deprimido, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor Deus para a sua glória. Que as cadeias que prendem as pessoas à esquerda de Jesus, que essas cadeias sejam quebradas agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que todas as barreiras, que todas as fortalezas do mundo espiritual, do mundo físico, que se ergueram e paralisa essa pessoa a ponto dela não vir até Jesus, caia por terra agora em nome de Jesus. Que os príncipes, os principados, as potestades, as hostes espiritual do mal que habitam nas regiões celestiais sejam paralisadas agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda penumbra, toda escuridão seja dissipada pelo sol da justiça. Jesus, 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 Jesus o Messias, o Salvador. Não há ninguém como Ele. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, você que se distanciou dos caminhos do Senhor, eu quero que você aí no seu lugar, onde você se encontra, quero que você simplesmente levante uma das suas mãos, para que eu possa orar pela sua vida. Alguém no nosso meio nessa noite, levanta uma das suas mãos e venha até Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Você que está aí no seu lugar, querido, o seu lugar é aqui. Você que está aí parado no seu lugar, o seu lugar é aqui. Jesus te chama. Venha até Jesus. Venha. Os perdidos, os coxos, os paralíticos, os cegos, os aidéticos, os cancerógenos, os que têm problemas de esquizofrenia, de tormentos mentais, venham os viciados, os drogados, venham os bêbados, venham as prostitutas, venham os traficantes, venham os assassinos, os pedófilos, venham os corruptos. Venha, porque Jesus transforma, Jesus muda. Ele mudou a minha vida. Eu quebrei todos os princípios da palavra de Deus, todos os mandamentos. Um dia eu quebrei porque eu estava do lado de cá. Quebrei todos. Leia os 10 mandamentos, todos eu quebrei, todos. E se tivesse mais, eu quebraria mais. Mas um dia eu ouvi falar que Jesus estava me chamando. Um dia eu ouvi falar do amor de Deus, e o amor dele me constrangeu de tal forma. Eu falei: Deus, como eu, tão sujo, tão podre, como que o Senhor pode me amar dessa forma, a ponto de entregar teu filho para morrer no meu lugar?
E eu entreguei a minha vida para Jesus. E Jesus está chamando você nessa noite. Não perca a oportunidade. Esse irmão já veio. E nós vamos orar por ele. Senhor Deus Pai, eis aqui teu filho. A ovelha que estava perdida, mas que Jesus a encontrou nessa noite. Jesus nessa noite deixou as outras tantas ovelhas aqui neste lugar. As 99, por causa dessa ovelha preciosa que tem valor para ele. E o bom pastor encontrou a ovelha nessa noite. E a ovelha que estava perdida, ela volta nos braços do bom pastor. Pai, nós te agradecemos por essa vida. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós o abençoamos, para que ele seja a partir de hoje frutífero no reino do Senhor. E os frutos que vierem através da vida dele sejam frutos que irão permanecer. Ele vai crescer em estatura, ele vai crescer em graça, ele vai crescer em conhecimento diante dos homens e diante do Senhor. E sobre ele venha o Espírito Santo do Senhor para ajudá-lo, ó Deus Pai, a superar as fraquezas, a transformá-lo de glória em glória e prepará-lo para o encontro glorioso com o Senhor nas alturas. Venha o Espírito Santo sobre ele, encha-o da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Te abençoo no nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus, louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Quarta-feira, 19 horas, oração, seu momento com Deus. 20 horas, culto, atmosfera da adoração. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto, tenha misericórdia de vocês, que sobre vocês ele levante o seu rosto e os conceda a paz. Que vocês possam ir para suas casas protegidos, guardados pelo Senhor, e vivam a melhor semana das suas vidas, em nome de Jesus.